eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local tranquilo, bem calmo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser feitas, devem ser realizadas, tendo como base as nossas videoaulas. Hoje continuaremos nossa disciplina de arte, então por favor tenham em mãos o livro, uma bolsinha e o caderno. O caderno para vocês fazerem anotações, escreverem sobre as reflexões de vocês, né? Podem fazer um diário de bordo sobre as aulas de arte. Vamos lá? Hoje iniciaremos o capítulo 2, mas continuaremos dentro de um mesmo tema, né? Estávamos falando então anteriormente sobre pichos, grapichos, pichações, rap, toda essa parte da arte urbana. E agora continuaremos falando sobre a arte no espaço público, né? Só que dessa vez em uma outra vertente. Faremos da página 52 até a página 57, então acompanhem, por favor, todas as leituras, prestem bastante atenção nas explicações. Sempre que tiverem alguma reflexão a ser feita, escreva no caderno de artes para que vocês tenham uma espécie de diário de bordo depois. Assim como dúvidas, questionamentos, também podem colocar no caderno de artes, tá bom? Então vamos lá, eu ainda estou esperando de vocês as tags que vocês criaram com os nomes, tá? Mandem, por favor, para o colégio para que eu possa organizar o nosso livro de tags, tá bom? Eu também vou fazer a minha para a gente colocar, mas eu preciso recebê-las para que a gente possa fazer um vídeo bem bonito. Eu pretendo fazer um trabalho bem legal para que a gente possa apresentar isso para a escola, tá bom? Então, por favor, que assim que fizerem a tag, que eu pedi há umas 2 aulas atrás, enviem para a escola, peçam ajuda para os pais e responsáveis, que eles vão saber qual é o procedimento, e enviem para a escola esse trabalho para que a gente possa realizar nosso livro, tá bom? Nosso livro de assinaturas. Então vamos lá. Capítulo 2, a arte e o espaço público, da página 52 que começa. Vamos lá? Quando você pensa em teatro, que imagem lhe vem à mente? Um espaço fechado? Um palco com uma cortina vermelha? Uma plateia com os assentos organizados em filas? O teatro é muito mais do que isso. Ele pode acontecer em diversos espaços, inclusive nas ruas e nas praças, em contato mais próximo com o público. Nesse capítulo, vamos conhecer um grupo de teatro que leva a arte para locais públicos, transformando outros espaços em um grande palco. Então, gente, é errado a gente pensar que o teatro só acontece naquele prédio, né? Com cadeiras enfileiradinhas, com entrada e saída, com um palco, cortinas, local onde os artistas ficam. Na verdade, não é bem assim. O teatro pode acontecer em qualquer lugar. E esse grupo que a gente vai estudar hoje utiliza a rua, utiliza o espaço público como seu próprio palco. Você já assistiu a uma peça teatral encenada em um espaço público? Como foi? Que diferenças você percebe entre uma peça encenada na rua e uma em um edifício teatral? Bom, existem muitas diferenças. A primeira delas é que o cenário, quando existe um cenário, ele deve ser sempre menor, né? Porque ele precisa ser carregado pelos atores. Os figurinos, né? Também pode ter algum tipo de diferença, mas eu acho que o principal é a plateia. A plateia ela não fica contida nas cadeiras, ela não precisa ficar ali sentada naquela pose de assistir algo, né? Ali, nesse caso, a plateia fica em volta da maneira que achar melhor. Se quiser sentar também, não tem problema, mas normalmente elas estão em pé, né? Sempre em volta e criam ali uma cúpula ao redor desses atores. Então é algo bem interessante, bem diferente do que um teatro que a gente vê normalmente em prédios. A arte do grupo tá na rua. A imagem da página ao lado mostra uma cena do espetáculo A Revolta de São Jorge contra os Invasores da Lua, do grupo do teatro Tá na Rua, fundado pelo ator, diretor e teatrólogo mineiro Amir Haddad. O grupo existe desde a década de 80 e costuma se apresentar em espaços públicos como ruas e praças. Observe mais uma fotografia do espetáculo. Olha só que espetáculo diferente, né? As pessoas estão carregando ali essa grande armação, né, tampando o sol, estão de pernas de pau e as roupas são muito coloridas. Agora pensem comigo, se fosse num teatro
convencional, né, um prédio onde existiria um palco, essas pernas de pau não seriam muito viáveis. Talvez essas pessoas nem caberiam no palco da maneira como elas estão vestidas, como elas estão trajadas. Mais perto de A Revolta de São Jorge contra os Invasores da Lua. A Revolta de São Jorge contra os Invasores da Lua foi a primeira peça criada pelo grupo Tá na Rua e conta a história do encontro de São Jorge com astronautas norte-americanos em sua primeira viagem à Lua. São Jorge, que segundo a crença popular é o santo protetor da Lua, não gosta da chegada dos astronautas e com a ajuda de outros santos expulsa os invasores. No retorno à Terra, os astronautas são recebidos com glória pelo povo, mas não falam sobre seu encontro com São Jorge. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram uma crença popular, né? Algo que uma parcela da população realmente acredita, e misturaram com ficção científica e fizeram com que os astronautas que pisaram na Lua encontrassem com São Jorge lá na Lua. Olha só que interessante. O texto da peça foi criado com base no folheto de cordel São Jorge Guerreiro e os Invasores da Lua, do escritor baiano Erotides Miranda dos Santos, também conhecido como trovador nordestino. Os cordéis, né, são uma espécie de livreto que no Nordeste, né, principalmente, circulam muito. São pessoas que escrevem normalmente em rimas algumas histórias e é bem legal. Eles trabalham com xilogravuras que a gente chegou a estudar no ano passado, que eram, e é muito legal. Então eles pegaram esse texto que já existia e foram adaptando até transformar na peça de teatro. Né? Não se esqueça de ler os trechos da peça na página 54. Aí na página 54 do livro de vocês tem um trecho dessa peça, mas eu não quis colocar aqui no vídeo, né? Porque eu achei que ia ficar muito maçante pra gente. Então eu quero que vocês leiam para vocês entenderem bem qual é a linguagem que os autores, né, dessa peça, dessa adaptação, utilizaram. Desde sua primeira encenação, a peça criada pelo grupo Tá na Rua tem gerado muito interesse nas pessoas, não apenas por seu enredo, mas também pela forma como ela é apresentada. A mise-en-scène utilizada pelo grupo é típica dos artistas de rua brasileiros, com muita cantoria e declamação de versos. Isso me lembra muito, né, o trovadorismo. O que foi o trovadorismo? Lá na era medieval, existiam as pessoas que eram responsáveis pela diversão das outras, né? Então criavam-se histórias, né, de guerras, de amores, histórias épicas de guerras, e essas pessoas declamavam, elas bradavam essa história para as pessoas, principalmente para os senhores mais ricos, né? E assim faziam com parte do entretenimento dessas pessoas. Isso me lembra muito o trovadorismo. O figurino é cheio de cor e utiliza muitas formas largas, em uma referência aos trajes geralmente utilizados pelos palhaços. O grupo também utiliza recursos como pernas de pau e bonecos, como mostra a foto ao lado. Olha só que interessante o tamanho dessas pernas de pau, gente. É muito legal mesmo. Olha a saia que essa mulher está utilizando, né? Chega ali quase ao meio da perna de pau. Os homens com roupas muito largas, mas o que mais me chama a atenção são os formatos e as cores que se utilizam nessas roupas. O que você pensa do figurino utilizado pelos artistas? Por quê? Que reação você acha que uma apresentação teatral realizada em um espaço público pode causar nas pessoas que passam por ele? Por quê? Por que será que o grupo Tá na Rua escolheu encenar peças em espaços públicos? Bom, não dá para saber exatamente por quê, né? Mas eu acho que é justamente por esse contato pelo público, né? Você tem um contato mais próximo com seu público, além de proporcionar a utilização desses figurinos, desses apoios, né? Como aquele toldo que eles carregam, as pernas de pau, que num palco convencional dentro de um teatro, né, de um edifício, não seria possível. E a apresentação em espaço público, para mim, é muito legal, porque foi o que a gente conversou no tema passado, né? Você está observando ali uma cidade que era cinza e, de repente, cores nos muros. Isso é muito bonito. Imagina você estar num dia difícil, acabou de voltar do trabalho ou do colégio, ou da escola de inglês, ou de algum lugar assim, você está meio cansado e de repente começa um teatro na sua frente. Isso é muito legal, né? E os figurinos, eu já falei, eu acho incríveis, coloridos,
chamam bastante atenção. Mesmo ao longe, uma pessoa olha para aquela direção e fala: tem alguma coisa acontecendo ali, deixa eu ir ali olhar o que é. Diferentemente dos espetáculos convencionais, que em geral acontecem em um local determinado, com hora marcada, o teatro da rua integra-se à vida e ao cotidiano das pessoas de forma mais próxima em espaços abertos, possibilitando uma experiência nova para os artistas e para quem ele assiste. Desde o início de sua carreira no teatro, fundador e diretor do grupo Tá na Rua, dedica-se a pesquisas e experimentações sobre a arte em locais públicos e integração entre atores e plateia. Muitas vezes nesses teatros a plateia acaba participando do espetáculo, o que também é bem legal. Imagina você tá ali e de repente está no meio de um espetáculo. Um exemplo disso foi a peça Soma, criada ainda quando Amir fazia parte do grupo Teatro Mágico. Soma era uma colagem de vários textos que buscava aproximar palco e plateia. Nessa peça havia acessórios e araras com roupas em meio ao público, para que as pessoas se caracterizassem e subissem ao palco ao lado dos atores. Aqui a arara não é o bicho não, tá, gente? A arara é aquele ferro, aquele suporte que as pessoas colocam em lojas e em coxias de atores com figurinos. Então as pessoas podiam, né, a plateia podia até essas araras escolher uma roupa e entrar em cena. Depois de várias apresentações, Soma foi censurada sem nenhuma explicação pelo governo militar ditatorial que ficou no poder do Brasil de 64 a 85. Após esse episódio, o Amir decidiu se reunir com outros artistas que também lutavam pela liberdade de expressão, ou seja, contra a proibição de certos temas e apresentações que eram consideradas uma ameaça ao governo vigente na época. Durante esse processo, o grupo procurava valorizar o papel do teatro na sociedade e levar essa arte a todos os tipos de público. Para isso, Amir e os outros diretores buscaram referências nas apresentações tradicionais de arte que ocorrem em ruas e feiras, como é o caso do trabalho de cordelistas, repentistas, emboladores e mamulengueiros, que também se apresentam em locais de livre circulação. Foi assim que eles criaram um tipo de teatro que não acontece em um prédio fechado, com palco e plateia, como nos espetáculos convencionais, mas em espaços públicos em meio ao povo, mantendo contato direto com quem passa por eles. As apresentações que ocorrem nesses espaços públicos também contam com elementos teatrais como o figurino, a maquiagem e os objetos e acessórios usados em cenas, além de algumas vezes fazerem uso de recursos como palco, cenário ou mesa de som e luz, que têm sido cada vez mais frequentes no teatro de rua para favorecer o entendimento das histórias. Olha só como o teatro de rua vem se desenvolvendo através dos tempos. Eu preciso que vocês leiam o texto Saiba Mais das páginas 55 e 57, tá bom? E respondam a essas perguntas, não precisa nem escrever, mas reflitam sobre elas. Releiam a matéria do livro, pensem sobre o grupo de teatro Tá na Rua, reflexionem sobre isso. O que vocês sentiriam se estivessem andando na rua e de repente encontrassem uma peça de teatro em pleno movimento? O que vocês sentiriam se houvesse a possibilidade de você entrar ali e atuar com esses atores, né? Pensem bastante sobre isso. Na próxima aula vamos continuar com esse tema, então vamos continuar falando sobre esse assunto. Espero que vocês se divirtam imaginando essas cenas. Podem escrever isso no caderno como um diário de bordo e lembre-se, mande foto e mande para mim. E, por favor, meninos, façam a tag que eu pedi para vocês fazerem nas aulas passadas. Enviem para mim, por favor, para que eu possa fazer o nosso livro, tá bom? Bom, nos vemos na próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.